Trabalho intermitente. Uma das grandes novidades e uma das mais criticadas novidades dessa reforma trabalhista é a instituição de uma nova modalidade de contrato individual do trabalho. De fato, o artigo 443 da CLT, que traz a previsão específica das formas de modalidade de contrato de trabalho, né, que sempre dizia tácito ou expresso, verbal ou escrito, prazo determinado ou indeterminado, passa a prever uma nova modalidade, a prestação de trabalho intermitente. E a definição legal de trabalho intermitente está no parágrafo 3º deste artigo 443, com a seguinte redação. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. A ideia, teoricamente, tem sido ventilada que o contrato de trabalho intermitente serve, por exemplo, para aquele garçom de final de semana, para aquele indivíduo que é contratado para trabalhar num buffet, ou um músico que era contratado especificamente para determinadas apresentações dentro de uma empresa de formaturas ou algo do gênero. E aí que nesse, finalmente, eles teriam a formalização do seu contrato de trabalho. Eu digo com absoluta liberdade de quem está na magistratura há mais de 20 anos e magistério também, que eu duvido muito que essa modalidade vá ser assim tão disseminada assim. Por quê? Porque quem contratava esses trabalhadores especificamente, os contratava normalmente na base da prestação de serviços. Eu não tenho a menor dúvida que na prática eles vão continuar sendo contratados na base da prestação de serviços, e se houver alguma discussão sobre a caracterização ou não de um vínculo, aí sim é que vão pedir a caracterização desse trabalho intermitente, pensando nessa prestação de serviços episódica desse ponto. Aqui é preciso, porém, levar em consideração que o texto legal, no artigo 452-A, traz alguns requisitos de validade dessa contratação. Vamos a ele? O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Dentro dessa linha, nós temos uma ideia de que, olha, garantiu-se o salário mínimo a isso. Mas note, nós vamos ter uma modalidade de contratação que não é a jornada a tempo parcial, porque a jornada a tempo parcial era 25, agora é 30 horas, ou até 26 mais 6 extras, né? Mas sim com alguém que pode prestar serviços a alguém, recebendo no final do mês menos do que o salário mínimo. Porque a ideia aqui é que eu não tenho uma expectativa necessariamente de ganho dentro desse mês. Eu tenho algumas sinceras dúvidas sobre esse dado. Por quê? Porque você vai ter vínculo empregatício com alguém e o empregado vai dizer se pode ou não trabalhar. Então, dentro dessa circunstância, em tese, o indivíduo pode ter vários vínculos empregatícios simultâneos, isso nunca foi um impedimento, mas aí ele vai trabalhar naquele que foi convocado e que ele interessou. Isso é interessante realmente para verificar como isso em outros sistemas, eu penso notadamente no norte-americano, que muitas vezes trabalha só com a ideia de prestação de serviço. Isso vai acontecer aqui e eu tenho minhas dúvidas se vai ser formalizado. Por quê? Porque nós temos uma ideia de um prazo para dizer se vai ou não trabalhar. Veja lá, o prazo primeiro. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, né, informando qual será a jornada, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil
para responder ao chamado, presumindo no silêncio a recusa. Aí você diz, ah, ótimo, então ele tem a possibilidade de recusar, é verdade? Sim. Mas se ele recusar a oferta, não vai ter nenhum tipo de subordinação. Mas se aceitar e faltar, temos sanção. Olha lá. Parágrafo 3º diz lá, a recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente, lógico. O parágrafo 4º vai dizer, aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho. A parte que descumprir sem justo motivo, pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que será devida, permitida a compensação em igual prazo. Compensação como? Seria uma situação do empregado contratado por trabalho intermitente que faltou um dia, opa, ele já está devendo 50% do valor desse dia. Se ele trabalhar em outro dia, compensaria isso, receberia metade lá, algo do gênero. Nós pensamos pensar. A ideia é que essa compensação deve ser feita dentro de um prazo razoável, né? Aí a ideia é que seja dentro desse prazo de 30 dias. O parágrafo 5º fala o seguinte, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviço a outros contratantes, o que parece óbvio, né? Já que eu não tenho ou estou tendo a minha força de trabalho, né, exigida e não estou colocando a minha energia à disposição e não estou recebendo por isso, eu tenho que sobreviver, eu tenho que subsistir, eu preciso trabalhar nesse ponto. O que é que temos sobre esse ponto que vale a pena mencionar? Óbvio, dentro dessas circunstâncias eu vou contratar o indivíduo e contratando o indivíduo dessa forma de trabalho intermitente, eu mantenho esse vínculo indefinidamente, né, até o dia que eu digo, não, não vou querer mais. Não quero mais, eu vou ter que pagar verbas rescisórias. O que é que temos aqui a verificação? Parágrafo 6º. Ao final de cada período de prestação de serviços, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: remuneração, férias proporcionais com acréscimo de um terço, 13º proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. Aí a ideia é essa. Qual é o período para o contrato tempo parcial? Qual é o período que a gente vai ter para poder fazer essa contratação, né? Nós temos nesse ponto alguma referência mais à frente, nós vamos verificar sobre as férias. Mas nós temos um determinado período de contratação, né, dessa duração indeterminada. E aí o que é que nós vamos ter a previsão específica? Vamos ver os parágrafos 7º, 8º e 9º. O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no parágrafo 6 desse artigo. Parágrafo 8º. O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do FGTS na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal, e fornecerá ao empregado comprovante do recolhimento dessas obrigações. Parágrafo 9º. A cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviço pelo mesmo empregador. Aí a pergunta que não quer calar é, vem cá, peraí, eu sou contratado a tempo parcial, certo? Se eu trabalho a cada 12 meses, eu vou receber um mês de férias. Mas um mês de férias não remunerado? Porque raciocine, eu já recebi a cada prestação de serviço, a cada período de prestação de serviço, as férias proporcionais. O 13º proporcional, o repouso semanal remunerado e, obviamente, adicionais legais, que pode imaginar, por exemplo, um adicional de salubridade, um adicional de periculosidade, ou alguma situação, uma hora extra, mas a hora eu pago em função das horas. Então, hora extra, a priori, não vai ter nessa circunstância, porque não faz muito sentido pensar num trabalho intermitente com hora extra. Mas pode, não há impedimento, porque a limitação do trabalho intermitente diz respeito a determinados períodos. Não é só o trabalho de final de semana.
Pode ser um trabalho durante um mês inteiro, mais de um mês, um período. Eu posso contratar alguém num trabalho intermitente por toda uma temporada. Talvez, nessas circunstâncias, eu posso imaginar que o trabalho intermitente talvez venha a substituir os antigos contratos de safra. É algo de uma nova visão sobre o tema que a gente vai ter que enfrentar. Por quê? Porque nós temos aí uma nova modalidade que pode ser um tema de um trabalho de conclusão de curso.